Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quinta-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos, entre eles segurança, política e muito mais. Você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Sejam muito bem-vindos novamente ao Da Hora desta quinta-feira. Hoje nós temos na bancada o doutor, advogado criminalista, Régio Menezes. Sejam muito bem-vindos, Régio. Prazer é nosso, mais uma vez estar com vocês. Isso, e a bancada também hoje compondo aqui o Gabriel Henrique, não o Gabriel Viana, o Gabriel Henrique. Seja bem-vindo, Gabriel. Olá, sejam muito bem-vindos. Tudo bom, Resto? Tudo bom, Rochelle? Vamos lá para mais um programa da hora. Encerrando a semana, né, Gabriel? Mas trazendo aqui informações, hoje nós vamos abordar mais o tema segurança, né, com o doutor Régio. Vamos aproveitar aí o seu conhecimento nessa área, falando de uma pauta que aconteceu aqui no Ceará, que mãe e filhas foram baleadas por disparos de arma de fogo na manhã desta terça-feira, no bairro Vila Peri, em Fortaleza. Marverine Araújo Silva, de 50 anos, e Manoele Cristina Silva Matias, 21 anos, foram alvejadas após um suspeito em uma moto assaltá-las. O caso é investigado como tentativa de latrocínio pelo 5º Distrito Policial. Foram imagens que repercutiram não só aqui no Ceará, como nacionalmente, né? Existe uma discussão muito grande a respeito dessa questão se é válido ou não, se é permissível ou não a pessoa roubar por causa de um celular, né, e tudo. Você vê que o celular é um dos bens que é mais utilizados pela bandidagem, né? Pela facilidade com que ele tem de ser revendido, de ser utilizado, né? Muitas pessoas compram, infelizmente. Se ele rouba é porque tem gente que realmente o receptador compra e utiliza, infelizmente. É só o que se vê no centro ou mesmo na periferia, a venda de celulares roubados, né? O pessoal compra porque alguém rouba, porque alguém vende. E nesse caso, é lamentável, esperamos que a moça que foi ferida se restabeleça, esperamos que se mantenha na tentativa realmente da tentativa, creio que são duas, né? Foram duas vítimas, a tentativa de latrocínio, né? E que seja presa essa pessoa, realmente seja dada a punição devida. E o que se lamenta às vezes é que esse tipo de conduta se repete e não há uma política específica realmente em relação a esse tipo de crime, né? No Brasil, o roubo, quando é utilizado através de arma de fogo, ele tem uma qualificadora, aumenta a pena. Mas o homicídio não. Então, assim, as armas, de forma geral, são empregadas como utilizadas para a defesa pessoal, mas elas têm que ter, por outro lado, uma dose de responsabilidade no seu uso muito grande, porque você está com um armamento, você está com algo que tem o poder de tirar várias vidas. Uma pistola que tem lá 14, tem 15 disparos, são 15 vidas que podem ser retiradas. É uma responsabilidade muito grande. A pessoa tem que ter o direito à sua autodefesa, porque realmente um bandido desse está armado e você está desarmado. E aí? O que pode fazer, né? É isso. E as pessoas querem aí culpar por ela ter feito esse movimento brusco, né? Na frente, quando ela entrega o celular, ela fez um movimento. E aí diz que se ela não tivesse feito esse movimento, ele não teria atirado. Né? Então, sempre aquela coisa, não pode reagir, sempre procurando ali justificar, né? O que é reação? Triste. O que configura a reação para um bandido? Às vezes está drogado, o cara está na adrenalina, sabe que está fazendo a coisa errada. Separado, às vezes, ele pode olhar para você e o seu olhar ser uma espécie de reação. Sim. Então, e aí? Como é que fazer? Então, é porque, assim, ele acredito que ele tem, não sei se ele achou que ela ia para cima dele, né? Então, assim, é estudado também essa questão da reação, sempre passado essa questão mesmo da conscientização de não reagir a assalto. Infelizmente, como você está, na imensa maioria das vezes, não pode se
defender, não tem arma, não tem como você às vezes fugir, correr, e infelizmente você tem que tomar uma atitude passiva para manter sua vida e esperar que mais à frente essa pessoa seja presa. E a mãe dela também foi para cima do bandido, né? E essa questão mesmo de você ter uma arma neste momento também eu acredito que não daria certo, porque você ainda ia ter que sacar a arma. Então ia ser um movimento brusco também. Ele já está com o dedo ali no gatilho, né? Então é muito diferente de você ter uma arma e não dá tempo também. Exatamente. Não adianta você ter um instrumento que você não pode utilizar. E aí, esse movimento brusco causou aí, ela passou por cirurgia, espero, que fique tudo bem, né? E que ele seja preso, né? Com certeza. Encontraram a moto, não foi, Régio, já dele, mas o suspeito, no caso, ainda não foi encontrado, né? Tomara que seja encontrado, né? E responda às autoridades dentro da lei, como deve ser feito. Deve ser feito, é isso. É isso. E novas testemunhas apontam que os internos, durante as sessões de tortura, são obrigados a comer pão com sabão, a tomar água misturada com água sanitária e sabonetes líquidos. Não recebem alimentação regular, lambem o chão e não recebem os produtos de higiene que chegam dos familiares. Em junho deste ano, os primeiros casos de torturas vieram à tona. 11 policiais penais foram investigados por torturar e quebrar dedos de detentos nas unidades prisional Professor Olávio Oliveira II, no município de Itaitinga. Já as denúncias de tortura na UP Itaitinga 4 iniciaram em julho. É isso. E a gente tem as denúncias de tortura na UP de Itaitinga 4 que iniciaram em julho, né? A gente vai já falar também da questão dos policiais que foram afastados. A gente estava até conversando antes de entrar aqui em relação dessas torturas, como é que acontece, né? Também na próxima pauta fala da questão da higiene, que eles ficam jogando os produtos de higiene nos policiais, e aí por isso que foram retirados esses produtos, e eles estão exigindo os produtos de volta, que as famílias entregam para os presos, esses produtos de higiene, e eles não estão podendo usar. Aí foram retirados, né? Alguns policiais retiraram. Explica pra gente como é que funciona essa questão das torturas, se é por questão mesmo, se é invenção, se realmente existe, como é que acontece? Todo procedimento que não é feito dentro das regras que são estabelecidas pelo sistema penitenciário, pelo sistema de justiça, elas têm de ser investigadas. O que caracteriza a tortura é você utilizar de uma violência desmedida, que pode ser não necessariamente uma violência física, pode ser uma violência, inclusive psicológica, para se obter um determinado resultado, para se aplicar um castigo, para causar um sofrimento interno à pessoa. Não obstante, todas as acusações que são feitas têm de ser devidamente investigadas, porque é muito fácil você falar e não provar. E o que acontece? Quando um policial penal, quando o policial, de forma geral, ele recebe uma denúncia dessa seríssima, a primeira atitude que é feita é o afastamento dele. Ele sai de onde está, ele sai da unidade onde ele está, para que seja feita a devida investigação por parte dos órgãos competentes. O que acontece nesse caso é que muitas vezes, como aconteceu, e nós até, no programa anterior, nós comentamos sobre isso, é que passado o prazo em que é afastado, o profissional volta, porque realmente ficou definido que não tem nada, não aconteceu nada. Obviamente que condutas erradas, condutas fora da justiça, condutas ilegais têm de ser punidas, porém é sempre que você ter muito cuidado, porque às vezes é utilizado pelo crime para que seja trazer um prejuízo ao policial que trabalha de forma correta. Então tem que se ver sempre os dois lados da moeda. Não é fácil você lidar com os presos, as pessoas que estão presas estão lá revoltadas, elas querem sair, a imensa maioria nunca teve uma vida mais regrada, acostumada a ter disciplina, a hierarquia, a cumprir horários, a obedecer às pessoas, e estão lá na situação que eles estão querendo sair. Quantos deles querem realmente se regenerar? Não se sabe. O sistema também não ajuda, o que é trazido oferecido para eles, mesmo com as mudanças, com os avanços dos últimos anos, ainda não é suficiente para que se traga esse cara de uma forma definitiva para a sociedade, que é isso que se quer, a pessoa cometer um crime e que ela cumpra sua pena e retorne à sociedade. Porém, historicamente, isso tem se demonstrado ineficiente. Então, essa pessoa está num ambiente insalubre e ela quer sair e, de repente, alguém que traz um pouco mais
disciplina e ordem ao eventual privilégio que venha a ter, possa causar um prejuízo a eles e possa ser inventar essas histórias. Agora, obviamente, tortura tem que ser combatida. Qualquer ser humano é impossível ninguém tem direito a torturar ninguém. É absurdo tortura. Crime. É crime, é absurdo, é hediondo. Porém, há que se ver o que realmente é tortura. Não necessariamente uma lesão sofrida por um detento é tortura. Tem que se buscar o motivo de que houve. Se ele reagiu, se ele foi contra o policial penal, se ele tentou agredir, às vezes, um preso, se ele tentou agredir quem estava lá tentando colocar ordem, tem que se verificar o fato em si. Então, não quer dizer necessariamente que uma pessoa quebrou o dedo. A gente estava até discutindo isso agora. Você segurar o dedo de uma pessoa é uma maneira da pessoa ficar controlada sem trazer um mal maior, levar um tiro, entender? Quebrar a perna, levar uma lesão mais séria. Então, são técnicas utilizadas pelos policiais penais, e quem conhece sabe, existem técnicas que são as menos gravosas possíveis para tentar controlar alguém que esteja descontrolado e que não consiga receber as ordens, não obedeça às ordens necessárias à disciplina que deve existir dentro do sistema. É isso, acredito que seja por isso que existem, às vezes, os motins, né, também. A gente vai continuar falando sobre esse assunto porque 5 policiais penais foram afastados de seus cargos por 90 dias após casos de torturas registrados no dia 20 de maio na unidade prisional Agente Elias Alves da Silva, em Taitinga, Grande Fortaleza. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira. Durante um período de 3 meses, os agentes param de exercer suas funções na unidade e devem cumprir atividades administrativas na sede da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado do Ceará. Tudo teria começado quando um dos internos se recusou a tomar 2 remédios. Após isso, ele teria sido retirado da cela com puxões no pescoço por um dos policiais. Ainda conforme o documento, um segundo detento tentou intervir, já que teria sido a 4ª vez que a mesma agressão acontecia. Os 2 internos foram vítimas de vários tipos de agressões, especialmente chutes na cabeça, disparos de bala de borracha, também na cabeça, machucados nas pernas e virilhas. A gente continua falando sobre isso, dessa questão das torturas, da forma como os policiais agem para tentar manter ali a ordem, né, doutor? Com certeza. O episódio vai ser investigado. Os profissionais foram afastados. É assim que funciona. Houve uma denúncia, houve uma lesão, foi feito o laudo, foi verificado que sofreu lesão, aí a partir daí tem que se verificar o que realmente aconteceu. É assim que funciona. Não é se houve uma tortura, se foi alguma coisa gratuita, aí tem uma maneira de se ver. Se foi uma maneira de se reagir para controlar o detento que estava incontrolado, podia causar um prejuízo maior a ele, aos policiais penais e aos outros detentos, é outra história. Isso tem que ser verificado de acordo com o devido processo legal, tem que ser verificado com as provas apresentadas e é assim que deve funcionar em todo e qualquer tipo de acompanhamento processual administrativo. Se traz uma notícia à baila que é tortura. Tortura é algo muito sério. Você acusar uma pessoa de torturador é algo muito, muito sério. Demonstra um desamor, um desapego para com a vida humana, para a comunidade, que para ser aplicado à pessoa é uma coisa horrível. Torturadores, a gente leva à nossa cabeça aquelas pessoas que trabalhavam em regimes autoritários, regimes totalitários, Sim. regimes nazistas, esse tipo de lembrança horrível que tem a humanidade. Um torturador é aquela pessoa que sente, às vezes, até prazer em trazer um mal para uma pessoa. E isso daí tem que ser verificado da forma correta. Lesão não quer dizer necessariamente tortura. A lesão pode ser até excessiva? Pode. Uma lesão excessiva não quer dizer tortura. Pode ter sido um excesso, pode ter sido que não tenha havido nenhum excesso, pode ter sido havido até que para controlar a pessoa, você teve de agir de uma forma mais efetiva. Em pessoas que têm muita força, pessoas que estão com raiva, ficam descontroladas, pessoas que estão revoltadas porque o ambiente realmente é um ambiente insalubre. Tem de se verificar. Ao final, havendo um excesso, há que ser devidamente apurado e punido. Não havendo, mesmo causando um impacto porque teve ferimento, foi dentro da legalidade. E isso acontece. Infelizmente, tem determinadas pessoas que não conseguem ser, digamos, controladas com um mero pedido de se controlar uma mera ordem, infelizmente. Como já falaram aqui na bancada, lá não existe isso, oi, por favor, né? Não existe essa linguagem educada, né?
tem que ser mais pulso firme, tem que realmente impor, né? A atividade policial tem de ser necessariamente viril, tem que ser impositiva. Veja, nós vimos agora o exemplo do motoqueiro que chegou e de graça, gratuitamente, atirou no inocente por causa do celular. Esse tipo de gente é que está na rua. Esse tipo de gente que age dessa forma. Então, não há de se esperar que essa pessoa aja de uma forma civilizada. Porque eles não agem, né? Não então, agem. Como Então, é que quem está do lado de cá vai agir, né? De forma civilizada. Isso não dá carta branca a quem quer que seja, qualquer policial, qualquer profissional de segurança, agir de forma truculenta. Não dá. Não obstante, o exemplo que se vê dessas pessoas, na imensa maioria das vezes, é um desrespeito para com as ordens sociais, para com as ordens que eles possam vir a receber. Então, assim, existem as regras. E eu tenho um desconhecimento de que, assim, aqueles que obedecem às regras, que seguem a disciplina que deve ter em qualquer desse tipo de estabelecimento, tem algum tipo de tortura. Havendo isso daí, aí sim, deve ser apurado. A pessoa seguiu as regras e foi torturada, aí tudo bem. Se houve excessos têm que ser punidos. É assim que funciona em tudo na vida. E agora, o que se tem que entender é que na sociedade que nós vivemos, com o tipo de criminalidade que nós temos, de ousadia, durante um dia, em plena luz do dia, a pessoa armada, fazendo dessa forma, agindo dessa forma, atirando em pessoas inocentes, uma senhora e uma moça. Então, não há que Antigamente tinha essa questão de horário, hoje não tem mais não isso. tem mais, né? não há o Ela que ia se pra esperar. faculdade, de Não há o que se esperar que seja uma faculdade. coisa boa, não é verdade? E aí, para acabar com essas dúvidas em relação se tem realmente essa tortura, as câmeras nos policiais ainda não... eu acredito que diminuiria aí, não? Eu concordo com as câmeras, tem que ter. Agora, determinadas situações em que são ações que são sigilosas, às vezes você fazer uma busca, apreensão, coisas desse tipo. Também, investigação, né? aí é diferente. A gente tem que entender cada situação é uma situação. Agora, o que acontece, pela nossa experiência no dia a dia, eu acompanho já com muito orgulho o setor de segurança já há praticamente 12 anos, eu vejo que muitas vezes há desrespeito por parte da população, por parte dos presos, em relação aos policiais, há desrespeito em relação à autoridade. É uma coisa que é mais ou menos uma superestrutura social que modificou essa questão de você questionar uma autoridade. Tem que entender lá que está representando o Estado. Se você nasce, se você se insere dentro da sociedade e você tende a obedecer à regra social, você tem que entender que os representantes do Estado têm que ser representados. Políticos, juízes, policiais, funcionários públicos, todos que fazem parte dessa prestação de serviço. Obviamente, quem o faz de forma arbitrária tem de receber sua punição. Porém, nós temos que entender que nós estamos em sociedade. E há que haver um princípio mínimo de regras para que nós tenhamos uma convivência social sadia. Porque senão, se virar caos, ninguém obedecer mais a ninguém. E a gente não acredita, não acredito que não seja a gente, né? Mas é a questão da ressocialização. Muito pelo contrário, acredito que lá seja uma escola para o que o preso, porque a gente fala muito de colocar presos de pequenos delitos com presos de que cometeu altos delitos, né? No caso aí de chefes de facção, junto na mesma cela ali com a pessoa que cometeu algo de pequeno delito. Então, só acredito que ali acaba se tornando uma escola, né? No lugar de ser uma ressocialização. Eu creio assim, eu creio que é o que a gente queria, né? O objetivo era para ser esse, né? Era para que eles fossem ressocializados. Eu creio que houve mudanças já nessa visão já dos últimos anos. Só que é algo difícil de você fazer. Porque aumenta o contingente de presos devido à própria situação econômica, à situação social, entendeu? Eu fiquei muito feliz, nós discutimos há um tempo atrás, no último programa, né, que eu participei, a questão da eleição do Conselho Tutelar, muita gente foi, Sim, porque ali foi uma coisa maravilhosa, é um começo de você trazer para a sociedade, estruturar a sociedade. Hoje em dia tem muito ataque à questão da família, assim, tradicional, coisa desse tipo. Não, porque você pode ter qualquer tipo de família, você tem sua vida, você tem direito a viver sua vida. Mas mesmo a família que não é considerada família tradicional, tem que ter uma harmonia, tem que ter um amor, tem que ter o respeito. E é isso daí, esse tipo de estrutura de respeito entre as famílias, qualquer tipo que seja, de qualquer estrutura, monoparental, pluriparental, tradicional, heterossexual, bissexual, todos têm direito a viver, ter sua vida e ter sua felicidade. Isso daí que nós precisamos buscar na sociedade. Mas essa harmonia, esse conjunto harmônico é que está faltando na sociedade. Muita briga, muito extremismo,
uma desunião que está coisa, acontecendo. Né? Às vezes não tem muito motivo. A questão a gente teve aí nas últimas semanas o caso do porteiro, né? Em relação do entregador que não subiu e o cliente brigou com o porteiro em relação, porque ele queria que chegasse até as mãos deles, né? A gente viu esse caso. E foi uma briga, assim, que não tinha necessidade. Só bastava ter conversado, dialogado ali, né? É como se a civilização não tivesse chegado ainda. Regras. As pessoas têm que entender que o que é um ser socializado, um ser que está em sociedade, é aquele que abre mão de uma parcela do seu livre-arbítrio, da sua vontade, para que se organize a sua sociedade. De repente eu gostei da sua caneta, me dá aqui essa caneta aqui para mim. Não é bem assim, eu tenho que respeitar que a caneta é sua, e por mais que eu tivesse a vontade, a liberdade de querer tudo que eu quero, às vezes até as nossas vontades têm de ser limitadas para que se respeite a esfera jurídica, a esfera da outra pessoa. É assim que funciona. Esse tipo de desrespeito social entre nós mesmos, isso é a base do que está acontecendo nessa desestruturação. Então, assim, isso se traz através de uma educação, se traz através de um convívio melhor, da diminuição dos conflitos, isso partindo até das autoridades, que a gente tente chegar no meio com, chega de briga, né? Vamos, senta aqui. Tem que saber também o que é lei, né? E, tipo, só voltando nesse assunto, Régio, em relação ao cliente, tem que saber que, por lei, o entregador ele tem que deixar até a porta do cliente, se o cliente tiver comorbidade, não é isso? Sim. Comorbidade ou tiver alguma deficiência. Fora isso, a lei eles não estão garantidos, não estão parados, né, em relação a ter que deixar. Ele deixa na portaria e ele vai buscar. E isso poderia ter sido conversado e normalmente, né, educadamente. Pois é, então assim, um condomínio, né? Tem condomínios que não deixam ninguém subir. Ninguém subir. Até de segurança também, né? Segurança. De repente, suponhamos que nesse mesmo caso, tivesse deixado entrar a pessoa, e em vez de ser o entregador, fosse um assaltante. Então. Ele ia bater lá no porteiro, porque o porteiro deixou aqui entrar um vagabundo. Ia ser o contrário, a briga. Com ele. Não é verdade? Então, assim, é isso que a gente tem que entender. A sociedade tem que entender que nós obedecemos regras. Existe lei. Existe né? lei. Se você não gosta da lei, você vai lá no deputado, você muda o seu deputado, você puxa a orelha dele, você vai lá no senador, rapaz, vamos mudar isso aqui, vamos fazer a coisa certa. É assim que funciona na sociedade, né? Na sociedade que procura tentar chegar num ponto de diminuição de conflitos. O que nós vemos hoje em dia é uma série de conflitos para tudo quanto é lado. As pessoas estressadas com tudo, a internet, as informações, né? briga de trânsito. Briga de trânsito. Só olhou, falou um palavrão, pronto, já é motivo para matar. E coisas piores. Então, é um estresse danado que a gente convive no dia a dia. São questões da sociedade atual. Está doente, né? A gente tem a rapidez nas informações, nós temos limitação na nossa capacidade de receber informações. A internet nos dá milhares de informações diárias que, sem querer, vão nos estressando, vão puxando um raciocínio da gente que desfoca do que realmente a gente precisa fazer. Então, a questão, a gente fala de segurança pública, é uma questão, é uma superestrutura de tudo, é multifacetado. É algo que é como se é emergencial, né? Antes de chegar até a questão da falta de segurança, tem que ver a questão da educação. A gente bate muito aqui na bancada nessa tecla da educação, porque para chegar até a construção de presídios que precisa, a gente sabe que precisa, as celas são superlotadas, né? Existe superlotação, tem que ter aí primeiro um investimento na educação, para que não chegue a esse ponto de ter que construir mais e mais presídios. Só existe um remédio, e eu falo, mesmo não sendo uma autoridade, mas existe um remédio que é muito eficiente para diminuir a criminalidade, é evitar criar o marginal, é evitar que se crie aquela pessoa que desrespeita a lei. Ao máximo, se você evita que várias pessoas deixem de agir dentro da lei, se evita criar o marginal, se você mostra para a pessoa desde cedo que há uma alternativa que não seja o crime, lá na frente, a sociedade vai se estabilizar mais. Sempre vão existir pessoas que vão agir contra a lei. Isso é fato. A natureza humana é defectiva, saibam todos nós. É defectiva. Sempre vai ter alguém que vai fazer alguma coisa errada. Nós somos defectivos, nós somos seres com defeitos inerentes até à nossa própria natureza biológica. Não obstante, nós temos condições de fazer com que as pessoas não entrem na criminalidade. Entendam que há alternativas, que há uma maneira de agir, que há uma maneira de você ter uma vida digna. Isso da sociedade, e quem manda na sociedade tem essa responsabilidade de fazer.
Ó, e a gente vai falar muito ainda sobre o sistema prisional, mas já, porque o Da Hora vai precisar ir para um rápido intervalo, mas a gente volta já. O Da Hora dessa quinta-feira está de volta e o Supremo Tribunal Federal reconheceu nesta quarta-feira a violação massiva de direitos fundamentais no sistema prisional brasileiro, com a conclusão do julgamento da arguição de descumprimento de preconceito fundamental 347. O tribunal deu prazo de 6 meses para que o governo federal elabore um plano de intervenção para resolver a situação, com diretrizes para reduzir a superlotação dos presídios, o número de presos provisórios e a permanência em regime mais severo ou por tempo superior ao da pena. Na sessão de ontem, o ministro Gilmar Mendes acompanhou as propostas apresentadas na terça-feira pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Segundo Mendes, os presos brasileiros são submetidos a tratamento desumano e inconstitucional, e é necessário garantir a eles direitos básicos assegurados a todos os cidadãos. A gente continua aí falando agora, já chegou até o STF essa questão do sistema prisional, né, Régio? A pauta das últimas semanas foi essa briga, essa intervenção, né, do STF em assuntos que seriam do Legislativo e do Executivo. Ocorre, a gente tem, como partindo daquela premissa que nós temos de olhar dos dois lados, a gente tem que verificar realmente se o STF está fazendo isso, por que o legislador não fez antes? Por que o Executivo não fez antes? Vai ter que haver uma provocação por parte do órgão judiciário superior para que ele se intervenha, mande uma ordem, que foi o que aconteceu nessa ação de descumprimento do preceito fundamental. O preso, a pessoa que está sob a custódia do Estado, ele tem que ter um tratamento digno. Sim. Ele não pode, como eu falei, a despeito de ter feito algo errado, não cabe a qualquer pessoa, seja autoridade ou não, tratar de forma desumana quem está sob a custódia do Estado. Então, os presídios são insalubres, porque eles não são suficientes para se manter a massa carcerária. Exige muito dinheiro. O preso, ele não é eleitor. E quando é eleitor, ele está lá escondidinho. Então, assim, é uma pauta muito difícil. E para trazer esse povo de novo, já que já entrou nesse mundo do crime, você tem que trazer uma vida mínima, digna, para que ele possa encarar a sociedade de outra forma. Por isso que esses movimentos de evangélicos, né, essas pastorais... que tem acesso, que tem acesso, não só a questão religiosa, mas também outras vertentes que não necessariamente sejam através de uma visão religiosa, mas que venham a tentar mostrar para essa pessoa que ele é um ser humano, que ele tem dignidade, dá oportunidade. Às vezes a pessoa se esquece até que é ser humano, né? Por isso que age de forma, às vezes, animalesca em relação aos policiais penais. Daí acontecem esses conflitos. Entendam que é uma coisa muito mais complexa. Se a pessoa está acostumada a ser tratada como um animal, ela vai agir como um animal. Ela vai agir de uma forma reflexa. É assim que funciona. Então, nesse caso, o STF, através dessa ação, ele mandou algumas determinações, tanto à União quanto aos Estados, para que, no prazo de 6 meses, tragam um planejamento de modificar a atual situação carcerária no sistema brasileiro, que conquanto tenha melhorado em alguns aspectos, há que se reconhecer, ainda se manifesta caótica, na verdade. Então, uma das primeiras premissas que falam da realizar de audiência de custódia. Ele fala preferencialmente na forma presencial, de modo a viabilizar o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária em até 24 horas contadas do momento da prisão. A questão da audiência de custódia é muito polêmica, né? Porque se fala, a polícia prende e a justiça solta. Só que o que acontece é que em determinados eventos, determinados crimes, de acordo com a posição da pessoa, de acordo com o seu histórico, com seus antecedentes, ela pode receber uma medida cautelar diversa da prisão. Ela pode usar uma tornozeleira, ela tem restrições de final de semana que não deixam de ser uma restrição na sua liberdade.
Porque a partir do instante que você recebe essa medida cautelar diversa da prisão, tornozeleira, algo nesse sentido, você pode ser preso, realmente ser segregado numa prisão. Esse tipo de alternativa que eles estão dando para tentar diminuir a massa carcerária, existem muitos presos provisórios, que são aqueles que não tiveram ainda a sua sentença, que pode ser tanto condenatória quanto absoluta. Estão esperando o julgamento. Estão esperando o julgamento, estão lá, sob a custódia do Estado, sobre a responsabilidade do Estado, sobre o custeio do Estado e da sociedade. E os procedimentos demoram, porque nós temos, eu sempre falo como advogado, o grande problema do nosso judiciário é necessariamente administrativo. Poucos juízes, poucos funcionários. Você chega numa vara que tem 5, 6 mil processos. É humanamente impossível que o juiz, que o servidor público consiga fazer um trabalho bem feito com pouca gente. E aí as pessoas reclamam da lentidão, né? A lentidão, houve melhoras em relação a sistemas, muito embora precise de muito mais. A automação da justiça, criação de novas varas, trazer mais gente para trabalhar dentro da parte administrativa do judiciário para que se traga um retorno para a sociedade. Porque não pode ser feito, qualquer decisão judicial não pode ser feita de forma assodada. Não obstante, também não se pode também deixar os processos rolando anos, séculos e séculos. Porém, há que se ter um investimento maior na própria estrutura do judiciário, para que se possa trazer mais julgados, para que se possa mais sentenças. Veja só, um preso provisório que fica lá, às vezes, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, e é absolvido, ele perdeu esse tempo da vida dele, porque ele não pode receber nenhuma indenização, a não ser que seja por erro judiciário. É assim que funciona no nosso judiciário. E não deu tempo ter o erro, né? Porque não foi julgado ainda, né? O erro, quando se fala do erro, é quando houve um erro crasso, um erro muito grave em relação à pena, à acusação, que são casos muito raros. Então, a pessoa que fica esse tempo todo preso e absolvido lá na frente por causa da lentidão do judiciário, a pessoa, olha, desculpe, você foi absolvido e tal, não aconteceu mais nada com você, mas esse tempo que você perdeu foi o tempo perdido da sua vida. Infelizmente. É isso. E falando em ressocialização, só voltando a esse assunto, existe, chega a ser antagônico essa relação da oportunidade de emprego para quem está voltando à sociedade, quando na verdade as empresas não podem ainda, como eu posso dizer, ela pede, lógico, né, os antecedentes criminal, e não é toda empresa que vai dar emprego para um ex-presidiário. Então, assim, fica também essa questão do Estado, a responsabilidade também da oportunidade, né? Para ele voltar à sociedade, ter um emprego, de ter uma oportunidade para ele. Eu creio muito na possibilidade. Porque é complicado, não é complicado? É complicado. Obviamente é complicado. Nós temos nossos preconceitos, obviamente. Obviamente, né? A gente tem preconceito, tem medo, justamente pela atuação. Você vê a atuação do cara que atirou na pessoa e a mocinha. Você tem medo de acontecer isso com você dentro da sua empresa. Isso é normal. Detalhe, depois de cumprir toda a sua pena, né? Toda a pena. Sim. Não assim, de uma forma... Porque depois de cumprir a pena de forma, dependendo do comportamento, né? Aí você vê realmente se a pessoa, se ele está, né, apto a voltar para a sociedade, né? Eu acho que o Estado tem uma possibilidade enorme de trazer essa mão de obra para o Estado, para que as próprias obras públicas. Isso pode ser feito. O preso, mesmo em qualquer regime, até o regime fechado, ele pode ter um trabalho externo, mesmo regime fechado. Então o Estado pode trazer, né? Nós precisamos de pessoas para... O Brasil precisa de obra, precisa de estrada, precisa de casa, precisa de rua, precisa... O Estado pode muito bem trazer esse povo que está preso para as obras estatais a um custo infinitamente menor do que de empreiteiras, do que indústrias que pode ganhar. Então, trazer esse povo, ressocializa a pessoa. E digo mais, é trazer um ensino técnico. De quem de nós aqui no dia a dia, a senhora que está em casa, vocês estão aqui, você às vezes está querendo arranjar um bombeiro porque estourou um cano da sua casa, um eletricista. A dificuldade que você tem para arranjar. E fica um dia todo sem fazer nada, aí por isso que existe aí a questão, é um dizer, né, que fala, né, que mente vazia é a oficina do diabo, né, as pessoas costumam falar isso porque realmente a pessoa que passa o dia sem fazer nada, né, então cursos profissionalizantes também seriam uma boa opção, né. São dados, tem que incentivar o pessoal que está na massa carcerária em relação a isso, principalmente os presos provisórios, o cara está lá, o cara não foi julgado, ele está preso provisoriamente, porque a justiça entende que ele solto seria um risco à sociedade, ou ele pode fugir, ou ele pode ameaçar a testemunha. É assim que se embasam as decisões judiciais. Lembrando que o nosso Código de Processo Penal, ele não prevê um tempo máximo de
prisão preventiva. Ele prevê nos seus artigos o tempo máximo que seria de instrução processual, 90, 120 dias, dependendo do tipo de crime. Não obstante, só temos o parágrafo único do artigo 316, que fala que a cada 90 dias, estando preso preventivamente, tem que ser reavaliada a necessidade da prisão do detento, provisoriamente falando, não é? É isso. E nós vamos falar de um caso que aconteceu nessa madrugada, que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, pediu que a Polícia Federal acompanhe a investigação sobre o ataque a tiros que deixou 3 médicos ortopedistas mortos e um baleado, e ele segue internado na madrugada desta quinta-feira na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Em publicação feita no X, anteriormente conhecido como Twitter, Dino atribui a entrada da PF no caso, abre aspas, hipótese de relação com a atuação de 2 parlamentares federais, fecha aspas, e um dos médicos mortos é irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL, que é casada com também parlamentar Glauber Braga, que também é do mesmo partido. E aí o que está repercutindo hoje, foi nessa madrugada de quinta-feira, né? Desses 3 médicos iam para um congresso, não é isso? E a gente consegue ver que não houve roubo. Não foi um latrocínio, né, doutor? Não parece que seja uma ação para roubo, para furto. Esse, no caso, já vieram com execução, né? De execução. No carro já ligado, né, já um pouco distante. As pessoas já se descem atirando, e realmente, infelizmente. E o que às vezes é lamentável é que eles têm um alvo, às vezes e as pessoas que estão perto também sofrem esse crime horrível, não é? Poderia, no caso, se fosse só um médico, quem estava perto, por questão mesmo até de queima de arquivo, né? Exatamente. Então, e o que eu repito, crimes praticados por arma de fogo, geralmente de alto poder, né? E nós não temos no crime de homicídio necessariamente um agravante quando você utiliza arma de fogo. Existe uma qualificadora chamada de não dar chance de defesa à vítima, né? Quando isso faz por emboscada, por traição e tal, que pode acontecer no caso, mas não se vincula necessariamente pelo uso de arma de fogo ou qualquer tipo de armamento ou meio que seja praticamente impossível de você se defender. Eu acho que isso faz parte da questão do questionamento do uso responsável das armas, é que em caso de homicídios, quando ele seja cometido através de arma de fogo, não sendo através de legítima defesa ou excludente, que seja colocada essa qualificadora pelo simples uso da arma de fogo. Eu sempre achei dessa forma. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas e pedidos de vista nos tribunais superiores. A PEC 8/2021, apresentada pelo senador Oriovisto Guimarães, recebeu o voto favorável do relator, senador Espiridião Amin, e seguirá para a deliberação do plenário da Casa. A PEC veda a concessão de decisões monocráticas que suspenda a eficácia de lei ou ato normativo com efeito geral ou que suspenda atos dos presidentes da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional. Mais uma vez a CCJ, né? Realmente o que acontece? Politicamente está tendo um embate entre os poderes brasileiros. Sim. Estão mostrando quem tem mais força que o outro, né? Então o que acontece, que eu já falei anteriormente hoje, é que quando o legislador não faz a lei, quando o executivo não cumpre a lei, não cumpre seus papéis, o judiciário, quando é provocado, ainda mais pela Suprema Corte, ele tem que se manifestar. O poder do judiciário é esse, o juiz, ele fica no canto dele, é o princípio da inércia, ele recebe uma demanda por parte de quem queira buscar o seu direito, e o direito tem que ser dado. Às vezes é dado, às vezes não é, mas a provocação foi feita ao órgão superior e assim o fez. E como está havendo um embate político em que as pautas elas mexem no eleitorado de determinadas grupos e tal, e houve medidas por parte do STF que foram contrárias a esses entendimentos, eles estão se mexendo. Então, assim, em relação a decisões monocráticas são aquelas que, em virtude de uma rapidez necessária, ou através de uma teratologia, que se chama no termo técnico, algo que seja assim, absurdo, que possa trazer um grande prejuízo,
Quando é provocado o ministro do STF, ele, por si só, tem o poder de suspender ou de suspender parcialmente ou totalmente determinada lei ou determinado ato do Executivo por conta dessa urgência e dessa possibilidade de causar prejuízo à sociedade, ou à lei ou à Constituição, que seria da sua competência como órgão máximo do judiciário brasileiro. Só que esse tipo de decisões, desses tipos de decisões, às vezes, são em leis, são em atos executivos que são importantes, considerados importantes pelos outros poderes. Então, eles creem que para ter um maior peso, para que realmente haja essa evidência desse prejuízo ou dessa ilegalidade ou inconstitucionalidade por parte da lei ou do ato do Executivo, eles querem que haja um consenso por parte, pelo menos, da maioria dos ministros do STF. Eles entendem que seria mais seguro assim, e não ser utilizado como uma espécie de um ato político necessariamente por parte do ministro, por parte, um ato político, em vez de ser um ato meramente técnico-judicial. É assim. E aí cada um já tem a sua responsabilidade, né? Cada um com seus poderes, e essa questão mesmo de um intervir acaba atrapalhando aí, né, a questão mesmo da melhoria e do crescimento, do desenvolvimento, né, da sociedade do país, né? O nosso sistema de poderes é presos e contramedidas, né? Sim. Você vê uma espécie de um elevadorzinho, você puxa para um lado e para outro. Não pode pender mais para um lado nem para outro, você tem que ter o equilíbrio. Obviamente, para você conseguir o equilíbrio, você tem que fazer vários movimentos. Então, você acha que agora o Senado acha que não está desequilibrado, ele está fazendo um movimento, ao ver lá da comissão que foi dada, vai ser submetido ao plenário, não é? Para que haja esse equilíbrio, porque estão entendendo que as decisões dos ministros está ultrapassando a mera questão constitucional, e sim um cargo que não, obviamente, a atuação do STF tem uma enorme carga política. Claro. Não obstante, talvez esteja extrapolando a questão política muito mais do que a questão constitucional. A questão do abuso de poder, né? É isso, a gente vai precisar fazer agora um rápido intervalo, mas já nós estamos de volta. Sejam bem-vindos de volta ao Da Hora dessa quinta-feira. E professores de Direito divergem sobre a proposta de emenda à Constituição pela Comissão de Constituição de Justiça do Senado na quarta-feira, que limita decisões monocráticas e pedidos de vistas nos tribunais superiores, entre eles o Supremo Tribunal Federal. A aprovação ocorre em meio à escalada de tensão entre a Corte e o Congresso Nacional, com decisões divergentes em pautas como o marco temporal para a demarcação de territórios indígenas. Uma pauta muito importante que está sendo aí, né, levantada, né, Régio? Vamos lá, a questão da demarcação, né? Pela Constituição Federal, o que foi até essa modificação do STF, de entendimento, foi de que todas as terras que eram reivindicadas pelos povos indígenas, elas poderiam ser delimitado o seu território até as demandas que foram impetradas até a promulgação da Constituição de 1988. E o STF entendeu que não é assim, não é bem assim. Os povos originários, dentro da visão mais raiz, constitucionalmente falando, eles não teriam que obedecer esse marco. Conquanto que houvesse uma prova de que eles ocupavam essa terra, lhes pertenciam, através de relatórios técnicos, antropólogos, historiadores, que pertenciam e que foram retirados e não foi dada devida indenização, ou realmente essa ocupação fosse considerada indevida, eles deveriam retornar a posse aos povos originários dos indígenas, né? E se concentra também que tem até quilombolas também, quer dizer, toda essa questão histórica e social do país de 500 anos, né? Não obstante, isso daí causa vários prejuízos, porque se você de repente fala que já essa regra que até 88 mudou, não vai ter mais essa regra, cria
uma insegurança jurídica que, de repente, através de um laudo feito por um antropólogo, baseado em cima de um ONG ou através de uma associação indígena, possa reivindicar uma determinada área, uma propriedade, que possa ser considerada de uma hora para outra indevidamente ocupada. Que ela seja retirada e haja desapropriação. E isso daí pode causar uma série de problemas, inclusive se forem áreas utilizadas para plantação, ou utilizadas dentro do agronegócio, ou para outras atividades, inclusive áreas urbanas, dependendo da situação, onde fica esse território. Quer dizer, criou esse impasse, mexeu com gente grande, né? Mexeu com o pessoal da bancada ruralista, não é? Estão se arregimentando para fazer um projeto de emenda constitucional para que modifique essa situação, que se estabeleça de novo esse marco retroativo à Constituição de 1988. Né? É isso. E outra pauta divergente é que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou seu apoio à ideia de estabelecer mandatos com prazo de tempo para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, os ministros podem permanecer no tribunal até completarem 75 anos, quando a aposentadoria se torna compulsória. Pacheco destacou que considera essa proposta uma abordagem interessante para o país, observando que muitas nações já adotam essa metodologia e que diversos ministros do Supremo também já defenderam essa ideia. O presidente do Senado mencionou que há propostas legislativas em andamento no Senado que abordam essa questão e ressaltou a importância de um debate aprofundado sobre o tema, em vez de uma aprovação apressada. Além da questão dos mandatos, Pacheco também defendeu o aumento da idade mínima para que um indicado possa assumir uma cadeira no Supremo Tribunal. Atualmente, essa idade é de 35 anos. E aí, uma pauta que eu trago sempre aqui para a bancada em relação aos ministros, né, como são escolhidos, que é por indicação. E a gente levantou ontem porque que não são como os outros mandatos de 4 anos, 5 anos, porque eles ficam até a aposentadoria. Né? E aí já está aí tramitando, né? Historicamente, essa questão da eleição do ministro do STF, Sim. realmente são vitalícios, né? A pessoa está lá, é escolhida, é um cargo, como falei, com quanto exija, uma das suas exigências tem um conhecimento jurídico notável, não é? Mas que tenha, ou seja, uma pessoa idônea e tem essa indicação política por parte do presidente da República, isso é fato. E engraçado que nesse ponto nós somos iguais ao sistema de escolha dos Estados Unidos, só que lá são 9 em vez de 11, como somos aqui. Assim, agora países como a Alemanha, a idade mínima é 40 anos, o máximo 68 anos de ingresso, e lá ele tem um mandato de 12 anos. Tem um limite. Tem um limite. Portugal, mais próximo que nós, composto de 13 juízes, certo? Não tem limite de idade, porém, o mandato é de 10 anos. Eu, pessoalmente, eu acho salutar que haja, enquanto um mandato que dura vários anos, acho que seria interessante se fosse coincidisse com o mandato, mesmo prazo do mandato de senador, 8 anos. Pronto, eu acho que seria 8 ideal, anos, né? em que lá o ministro presta um serviço à Constituição, porque, na verdade, é o tribunal que interessa. Os ministros, eles são partes fundamentais pelos seus entendimentos, mas eles trazem um arcabouço jurídico para a manutenção do órgão judicial, a manutenção do tribunal. O tribunal é que interessa, a Constituição é que interessa. Então, a gente tem notado que a onipresença e a exposição dos ministros nos últimos anos é incrível. Inclusive até virou piada. Tem gente que não sabe a convocação, né? A escalação da seleção brasileira, mas sabe o nome de todos os ministros do STF, algo que era absurdo até um tempo atrás, ante a exposição que é dada. Era mais reservado, né? Era mais reservado. Conquanto seja salutar e necessário que haja a publicidade dos atos judicionais, esse tipo de se trazer essa atenção aos ministros do órgão superior, eu não acho que seja salutar, porque eles precisam, inclusive, de ter paz, de poder exercerem as suas atividades de uma maneira mais
tranquila. Você vê que os ministros saem, às vezes, são xingados, coisas desse tipo. Tem que andar com segurança. Isso não é uma vida... Acredito que da mesma forma aqui no Executivo nós queremos sempre pessoas novas, né? Que se candidatem. Tira o pessoal que já foi, o prefeito já foi 2 vezes, tá bom, vamos colocar uma pessoa nova. Da mesma forma a gente deveria pensar também em relação aos ministros, né? Porque cria ali alguns hábitos, né? A questão mesmo até ali do sistema, né? A questão dos hábitos ali, o grande problema é que às vezes as decisões... O grande problema é assim, eu tenho um poder, eu sou o poder, e ninguém mexe comigo, e aí? E assim até ele se aposentar. Aí, assim, isso que é temeridade, é que nós não tenhamos uma paz suficiente para dizer, olha, se fez uma coisa errada, ele tem que, como qualquer ser humano, responder por isso. Ou fez uma coisa assodada, ou agiu com abuso, ou agiu acima, inclusive, dos enormes poderes que são dados aos ministros, né? Isso tudo tem que ser questionado. E eu creio que seja salutar deveras em que a pessoa ela contribua para a nossa justiça, contribua para o Tribunal Superior, o Tribunal Supremo, mas que tenha uma delimitação no seu prazo de atuação. E a pessoa pode agir dentro até a previsão de vida, do que vai trazer, do que vai pensar, e a sua contribuição para que fique junto ao tribunal, que isso que interessa, as decisões que trazem o enriquecimento à Constituição brasileira e à sociedade de forma geral. É isso, e vamos torcer que dê tudo certo, né? Eu acredito que seja uma melhora. Vai ser uma melhora, Esperamos, né? Que vamos ver o que o Congresso vai dizer, não é? É isso, e a gente vai finalizar falando do soldado Diego Santana Oliveira, que ele trouxe à tona a situação precária que os policiais brasileiros enfrentam em meio ao avanço contínuo da criminalidade. Enquanto a violência se propaga de forma desenfreada, os profissionais da lei sentem que estão sendo cada vez mais negligenciados. O soldado Correia, como é conhecido, destacou a desconexão entre os políticos do país e a realidade enfrentada pelos agentes de segurança. Ele observou que enquanto os políticos se envolvem em debates políticos, os policiais estão nas ruas garantindo a segurança de todos, incluindo a dos próprios políticos. Abre aspas, estamos nos sacrificando, inclusive por eles, expressou. Porque para estarmos aqui, estamos sendo perseguidos, enfrentamos a adversidade de todos os lados. Reiterou. E na frente de qualquer um, eu vou para a cadeia sorrindo. Já disse a minha mãe, num dia que eu for preso, não é porque roubei, não é porque aceitei propina. É porque eu matei vagabundo, matei ladrão, desabafou, dizendo que não será intimidado por posições contrárias. A gente falou aí em questão das necessidades deles serem cada vez mais negligenciadas. A gente bate muito no ponto da questão psicológica, né, dos policiais. Eu trabalho diariamente com a polícia. A polícia é fundamental ao Estado democrático de direito. Ponto. Sem a delimitação, sem a utilização, sem a atuação da polícia, a sociedade se desintegra. Ponto. Não é exército que vem às ruas para resolver o problema da sociedade. O policial que enfrenta o bandido é o mesmo que ajuda a acalmar uma briga de casal. É o mesmo que vai lá e baixa o som. É o mesmo que vai lá e, às vezes, tenta resolver um problema de vizinhos. São chamados porque, por incrível que pareça, as pessoas são tão, às vezes, desconectadas de uma conversa que tem que ter intervenção da polícia para vários tipos de atuações, vários tipos de ocorrência, que não necessariamente crimes. Acreditem, eles fazem parte do controle social e da necessidade que tem que ter. Então, o desabafo que a gente tem, que eu vejo como advogado de policiais, é que eles estão precisando da ajuda e urgentemente do Estado em todos os aspectos, viu? É isso. E nós vamos agora para as considerações finais. Muito obrigada, Régio, por ter participado da bancada hoje aqui com a gente. Eu que agradeço. Fica à vontade para fazer as considerações finais. Agradeço sempre estar aqui. É um grande serviço que a TV União traz, a trazer todas essas pautas importantes da sociedade, para você poder discutir em casa, você ver, rever, ler, veja da internet, entenda e raciocine, veja como é que está a sua vida, veja quem está realmente lhe ajudando a trazer uma sociedade melhor. Vamos tentar nos melhorar, tentar entender seu vizinho, entender a sua família. Vamos tentar melhorar a sociedade para que a gente não tenha tantos problemas, né? A gente tenta diminuir a partir de nós mesmos, não é? Agradeço muito a presença. Pensar mais no coletivo, né, Gabriel? É isso. Quero primeiramente agradecer a você de casa que nos acompanha e dizer que participe com a gente através do nosso WhatsApp e das nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima. É isso, a gente
termina aqui, quero agradecer a sua audiência e mandar aqui alô bem rápido para o Valdecílio da Barra do Ceará, Rosa Espíndola da Aldeota, Ludi Walter Ramos, Maracanaú, Manil Itapebuçu, Antônio Luiz Meireles e Reginaldo Montes. Quero agradecer a sua audiência e dizer que amanhã nos encontramos aqui com o nosso Sextou, né? E até amanhã, fica agora com o programa Ferreira Aragão e logo após Esporte União com Gabriel Viana. Até amanhã.